Pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Emanuel, a gente vai falar bastante sobre jornalismo, futebol e um assunto que eu não falo tanto aqui, que é automobilismo também. Esse daqui conhece bastante automobilismo, eu trouxe alguém para falar sobre isso aqui também. Então, para começar, como eu tenho feito aqui no canal, primeiro eu passo para o convidado para ele poder se apresentar, dizer da onde que vem a paixão dele pelo futebol, como ele gosta de futebol, e no caso eu vou perguntar também como ele aprendeu e começou a gostar de automobilismo. E aí, como é que você está? Como é que estão essas respostas aí? Tudo bom, Rodrigo? Valeu pelo convite. Vou deixar um abraço também para o pessoal que está acompanhando. Eu sou jornalista, né, de formação e estou em redações desde 2006, justamente por gostar de esporte e não ter talento para a prática. Mas a gente se diverte praticando como pode. Passei por algumas redações já, então, Gazeta Esportiva, Terra, UOL. Em 2021, entrei para a Band, para o núcleo de automobilismo. Falando de futebol, de automobilismo, sempre fui apaixonado por futebol também, principalmente por essa sensação de vinculação que o futebol traz, para a gente sentir que pertence a alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente torce, a gente faz parte de alguma coisa maior. E isso também acabou me levando para o futebol. Sou torcedor do Grêmio Prudente, o pessoal estranha um pouco a gente optar por torcer por um time de menor expressão, de menor orçamento, mas sou muito feliz justamente por sentir que eu pertenço à torcida. Eu sou de Presidente Prudente, vim para São Paulo em 2005 para fazer faculdade e abracei o time da cidade. O automobilismo foi uma das primeiras paixões da minha vida, desde que eu era muito moleque, ainda assim, muito criança, ainda acompanhando na época o Ayrton Senna na McLaren, o Piquet no final de carreira na Fórmula 1, ali passando pela Benetton e tudo mais. Se não me engano, foi a primeira coisa que eu quis fazer na vida, ser piloto de Fórmula 1, antes até de querer ser jogador de futebol, por motivos óbvios já citados. Acabei não seguindo, nem tentando carreira em nenhuma das duas atividades, mas sempre foi uma coisa que me atraiu muito, me despertou muita atenção desde o começo. Então, pelo que você falou, eu acho que o caminho para estar perto disso, você escolheu o jornalismo, que é o caminho para contar as histórias, estar perto de quem pratica tanto futebol quanto automobilismo. E assim, acho que você se sente bem estando nesse meio, né? Você usou uma expressão que eu gosto muito, que é contar histórias. Eu acho que é uma das coisas às quais a gente se dedica enquanto jornalista, e é uma coisa da qual eu gosto muito. Tenho uma verdadeira paixão por descobrir personagem, por descobrir história, por poder compartilhar isso com o público. E eu acho que é uma das vocações do jornalista, né? Essa compreensão da gente enquanto intermediário entre o fato, a pessoa, a personagem e a história com o público. É uma missão, não sei se eu sou bom nisso, espero que sim, mas é uma missão a qual eu gosto muito de me dedicar. Uma coisa que acontece, acho que hoje no jornalismo, que ele ficou num sentido de ser muito mais dinâmico, de veloz, as redações às vezes têm cada vez menos gente trabalhando e querem fazer mais matéria, e ao mesmo tempo não tem tanto tempo para fazer essas matérias que são mais longas, que tem um estudo maior de caso, que vai contar uma história que às vezes não é tão conhecida, então você tem que ter uma investigação maior para isso. Eu vejo que você busca fazer esse tipo de conteúdo num momento que acho que tem menos isso. Você acredita nisso também? Eu acredito, eu acho que. Eu não sei até que ponto os diferentes formatos se anulam. No jornalismo tem aquelas discussões clássicas do rádio matando o jornal, a TV matando o rádio, a internet matando tudo isso. Óbvio que esses formatos concorrem entre si, mas eu acho que tem espaço ainda que menor para todo mundo. A gente hoje, pensando no formato de internet comercial que a gente conheceu há 20 anos, de textos em portais e tudo mais, óbvio que a gente concorre hoje com rede social, por exemplo, com o Instagram, com o conteúdo que o pessoal faz de consumo quase imediato, notícia imediata. A gente às vezes fica sabendo pela própria rede social antes de poder se desdobrar em cima dessas questões.
Mas eu acho que a internet também pode oferecer uma coisa um pouco mais ampla, que de repente alguém, o pessoal com mais disponibilidade, com mais intenção de consumir, pode dedicar um tempo maior. A gente às vezes vê alguns fenômenos em textos, em podcasts, em que a galera se empenha em ler um texto grande, um texto de 10, 15 minutos, ou ouvir um podcast de 1 hora. A gente não pode achar que a internet é apenas um território de consumo imediato, né? Sim. E para arrumar essas histórias, eu vejo que você busca bastante material em acervos antigos, tem que conversar com muita gente, né? Como que é todo esse processo, às vezes, para fazer matérias? Porque eu já vi que você não faz matéria só sobre esporte, né? Às vezes você faz matéria sobre. Eu vi que você fez uma sobre OVNI, algumas coisas assim, que às vezes são meio que fora do dia a dia de esporte, né? Pois é, eu sou apaixonado por pesquisar acervo de jornal, e às vezes acervo físico, acervo digitalizado de jornal, até por questões históricas de esporte mesmo, principalmente pensando, eu gosto muito de futebol do interior, pesquiso muito isso, e às vezes a gente acaba caindo em algumas histórias que ficaram esquecidas. Você citou essa dos OVNIs, é uma história que particularmente eu adoro. Eu estava pesquisando a carreira do Benedito Ambrosio, que é um nome histórico do América de Rio Preto, e estava olhando o acervo da digital de jornais da Prefeitura de Rio Preto, que, aliás, é um acervo muito bacana, muito recomendado para todo mundo que pesquisa história da região. E entre uma coisa e outra ali da carreira do Ambrosio, eu caí numa manchete ali de 1966, se não me engano, falando de aparições de OVNIs em Rio Preto e região. E um dos caras que avistou um objeto não identificado era o colunista social do jornal, que viria a ser o Amaury Júnior. E, cara, insisti pra caramba com o Amaury para ele topar dar uma entrevista, ele topou. E rolou um negócio super bacana. Poderia ser um negócio, nossa, eu compartilhar um print do jornal numa rede social, olha que história engraçada. Mas não, ali tinha um gancho maravilhoso para tentar contar uma história bem bacana. Felizmente, minha chefia topou, o Amaury topou, colegas toparam entrar nessa comigo e rendeu um negócio super bacana. Acho que um outro jeito de você colecionar a história é colecionando camisa, né? Você também tem coleção de camisa. Uhum. Muitas são do interior de São Paulo, outras são de time de fora. Como é que veio esse hobby? E se você considera só um hobby ou algo mais? Olha, eu comecei a colecionar em 98, eu tinha 12 anos, fiz 13 anos naquele ano, eu sou de 85. Vi um conhecido numa viagem que a gente fez, nossa, um dia que estava com uma camisa do Atlético Paranaense, outro dia do Fluminense, eu achei aquilo muito legal. Eu já gostava muito de futebol e vi naquele costume dele uma vertente nova, né? Uma participação diferente no futebol, além de vestir a camisa do próprio time, de acompanhar a camisa os jogos do próprio time. E, nossa, a gente estava falando de Copa do Mundo já era naquele mesmo ano. E para mim aquilo foi muito legal, perceber uma porta de entrada nova, diferente no futebol. Então isso aí já tem 98 para cá, vai fazer 27 anos que eu coleciono camisas de futebol. Tem momentos em que você se afeiçoa mais a um recorte, outro recorte. Eu até por essa questão que eu citei de pertencimento, eu de uns tempos para cá tenho sentido muito esse vínculo com a minha origem no interior de São Paulo. Então, eu comecei a pesquisar futebol em torno disso, comecei a ir atrás de camisas em torno disso. Então, é um recorte que eu tenho feito. Então, aproveito às vezes para comprar uma camisa de um time do interior e às vezes eu vou, por algum motivo, eu visito aquela cidade, eu conheço um ex-jogador, então eu peço autógrafo numa camisa. Às vezes nem, o pessoal pode nem pensar, nossa, mas qual é o valor que a camisa do time tal tem com o autógrafo do time tal? Poxa, para mim aquilo lá, que seja só para mim, mas eu acho aquilo legal demais, sabe? Eu acho aquilo muito importante, dar esse valor que às vezes ou um recorte mais amplo, mais comercial, mas em destaque acaba tendo, e que às vezes esses recortes menores, de menos destaque, acabam não tendo também. Hoje a gente vive um momento que o automobilismo acho que vai passar por uma nova fase, né? Que a gente volta a ter um piloto de Fórmula 1 brasileiro na categoria, né? Porque a gente passou um bom tempo sem. E o canal que você trabalha, né? A Band, meio que hoje é o canal do automobilismo no Brasil, né? Já faz um tempinho. Até correu um risco ali que o pessoal achou que a Fórmula 1 ia sair e tudo.
mas continuou. E agora a gente tem esse novo cenário. Como é que você vê esse momento do automobilismo no cenário brasileiro, né? A gente já teve várias fases, como você falou, antigamente que tinha o Senna, o Piquet. Agora a gente faz tempo que a gente não tem um campeão e um tempo até que a gente não tem nem piloto, né? Como é que você vê o momento atual? A gente passou por uma, não vou dizer nem entre safra de pilotos, porque nesse intervalo, desde 2017, a gente viu muita gente bacana surgindo que às vezes não emplacou. Eu lembro sempre o caso do Felipe Nasser, que foi um cara que saiu da Fórmula 1 antes da aposentadoria do Massa, que é um cara que, cara, tinha talento para ficar 10 anos, e até pelo modelo de negócio da Fórmula 1 acabou não tendo tantas chances quanto poderia. De repente surgiu o Drogovic também, que não conseguiu portas abertas como merecia ter na Fórmula 1. O Gabriel Bortoleto é um baita de um talento e veio na hora certa, com as oportunidades certas. A gente espera muito que venha para ficar, que venha para mostrar todo o talento, todo o potencial que ele tem. A Fórmula 1 passou por um momento de muita mudança também no próprio perfil da categoria e buscando novos mercados, abrindo porta para provas e pilotos e investidores que nem sempre tiveram espaço na categoria, mas que ganharam muito a projeção, até por questões financeiras, culturais, de aproximação também com os dirigentes. O Brasil talvez tenha perdido um pouco de espaço nesse intervalo, mas nunca faltou talento para a gente, nunca faltou bons pilotos. Patrocinador, a gente consegue atrair talento, a gente tem. A hora que a gente conseguiu encaixar ali a porta de entrada no momento certo, com uma vaga ali, com talento, com apoio, veio a chance do Bortoleto. Eu acho que se o pessoal for esperto, abre o olho, porque tem muita gente legal ainda que pode vir, não só do Brasil, mas também de outros mercados que acabaram perdendo um pouco espaço. E a gente vê a Fórmula 1 nos últimos tempos, né? Sem brasileiro, o Hamilton acabou ganhando muitos fãs aqui no Brasil, né? Tanto por ganhar a corrida aqui, por dirigir o carro do Senna, até isso levou ele a esse momento, e agora ele vai correr pela Ferrari. Então, a gente também, por mais que a gente tivesse perdido um pouco os brasileiros na Fórmula 1, e o brasileiro adora ter um brasileiro para torcer, não precisa nem ser no esporte, né? A gente vê a Fernanda Torres aí como um exemplo até de fora do esporte, mas eu acho que teve até o documentário da Netflix também chamou um pouco a atenção das pessoas. Acho que se torceu um pouco diferente para a Fórmula 1 nos últimos tempos, né? Últimos tempos. As pessoas querendo mais, às vezes, ver corrida, participar de um GP de Interlagos, mesmo sem piloto brasileiro. Acho que teve um pouco disso nos últimos anos, né? Então, a gente às vezes não percebe o tamanho desse espaço entre a aposentadoria do Massa e a chegada do Bortoleto. A gente está falando de 7 anos. E para uma galera assim que está no meio da adolescência, o Massa é uma lembrança de infância. E para a gente, eu falo por mim que você é um cara um pouco mais novo que eu, mas para a gente parece que o Massa aposentou agora. Parece que a qualquer momento é um cara que ainda pode pegar um carro de Fórmula 1 e pilotar. Só que nesse intervalo, como você falou, veio toda uma nova geração, veio o pessoal da Netflix, o Drive to Survive, uma galera que não é tão dependente entre o público brasileiro do fato de ter um piloto brasileiro. O fato de ter um piloto brasileiro agora é um baita acréscimo muito legal para a relação do público brasileiro com a Fórmula 1. Mas é uma galera que você vai a Interlagos e quem tem ali 13, 14, 15, 16 anos é uma galera que torce para o Hamilton, é uma galera que torce para o Verstappen, é uma galera que torce para o Leclerc, para pilotos ali com menos projeção, é uma galera que não viu o Alonso ser campeão, mas sabe o quanto ele é bom. Então, já tem um cenário criado muito forte de uma galera que torce para a Fórmula 1 como um todo, mesmo sem ter brasileiro. Agora, com o piloto brasileiro, a gente vai ter um ingrediente maravilhoso para uma comunidade que já é muito apaixonada pela Fórmula 1. A própria Fórmula 1 sabe disso, o pessoal no exterior sabe disso, o pessoal dá muito valor para o GP em Interlagos. Então, a gente vai ter um cenário muito bacana e, de certa forma, renovado a partir de 2025. Eu sou bem acostumado a cobrir futebol, né? E futebol você fica lá no estádio, você consegue ver o campo inteiro, você vê o jogo, acaba o jogo, tem a sequência de coletiva, e às vezes tem a zona mista ali para você falar com o jogador. Eu já fiz alguns GPs e o andamento é bem diferente, né? Assim, você tem um cenário de acompanhar a corrida que não é igual de um jogo de futebol. Para conversar com as pessoas ali é diferente, depende da categoria também. E eu já vi que você cobre não só aqui as etapas Interlagos, como algumas fora do país. Como que é a cobertura de principalmente Fórmula 1, né? Como é que é cobrir Fórmula 1
sendo que é um ambiente diferente, a maior parte das pessoas não fala português, a maior parte dos lugares, assim, você tem acesso, mas é um pouco fechado algumas coisas, né? Como é que funciona? Como você disse, a gente tem ambientes diferentes dentro de alguns esportes. Eu imagino que, eu nunca cobri uma Copa do Mundo, mas eu imagino que a cobertura da Fórmula 1 deva ser muito próxima, assim, na questão de rigor, do que é do que é uma Copa do Mundo. A Fórmula 1 e a Copa do Mundo, como você citou, os horários, as janelas de oportunidades que a gente tem para conversar com pilotos no GP são muito restritas. Então a gente tem entrevistas coletivas ali gerais, depois de qualificação, de corrida. A gente tem, antes de cada final de semana, um horário previsto dentro do que cada equipe oferece. Olha, na quinta-feira o piloto A vai falar 15 minutos para as TVs e depois mais 15 minutos para a imprensa escrita. Então a gente tem sempre essa restrição. Como eu disse, imagino que Copa do Mundo seja assim. Fazendo de novo esse paralelo entre automobilismo e futebol, a gente vê outras categorias com muito mais possibilidade de um diálogo assim entre a gente, jornalista, e o piloto, o dirigente. Às vezes você chega num box, conversa com alguém, assim como você pode, de repente, chegar num torneio de categoria de base, num jogo do Campeonato Paulista, numa divisão de acesso, e ter um pouco mais de acesso ao pessoal para conversar. A Fórmula 1, pelas peculiaridades dela, eu acho que é a categoria mais rígida nesse controle, de certa forma, bastante compreensível, né? A gente viu em São Paulo agora que teve o WC, tem também campeonato da Fórmula E, e eu vejo que a Fórmula Indy, aos poucos, ela está ficando mais para trás, né? A Fórmula Indy já foi muito mais, sei lá, o segundo esporte de automobilismo, assim, atrás da Fórmula 1, e hoje eu vejo um segundo lugar um pouco mais, não tão claro assim, né? Por que você acha que isso aconteceu? Você acha que essas categorias cresceram ou a Indy que caiu? Eu acho que um pouco as duas coisas. Eu gosto muito da Indy. Não sei se a Indy ainda se ressente daquela cisão entre 96 e 2008, que ela partiu para duas categorias e voltou a se unir e trocou de comando agora. Se não me engano, a Indy pertence ao Roger Penske atualmente. Mas a gente viu, por exemplo, a Indy buscava alguns mercados novos, corria em alguns outros países e tudo mais, e talvez isso tenha, isso tudo muito teoricamente, mas talvez tenha custado uma visão mais atual à Indy. E de verdade, talvez não sei nem se a Indy hoje está tão preocupada com isso, já que ela é muito pensada para o público americano. Ao mesmo tempo, como você falou, outras categorias surgiram, ganharam força. O EC, a gente está falando de uma categoria muito tradicional, o Endurance, que era o antigo, fugiu o nome da categoria agora, mas a categoria de carros esportivos e tudo mais. E hoje vive uma era muito de destaque do EC, voltando a atrair montadoras e pilotos e tudo mais, e ao mesmo tempo isso tem ganhado terreno. A Fórmula E é uma categoria jovem de 2014 para cá, mas já pensado numa mudança do mercado automotivo como um todo, da entrada dos elétricos, de como isso vai impactar o público consumidor. A gente sabe que a Fórmula 1 é sempre muito pensada como um laboratório para o mercado automotivo, então muita coisa testada lá acaba chegando ao nosso carro depois de alguns anos. Talvez a Fórmula E seja um ponto de partida dentro desse cenário, dessa mudança. Eu imagino que a Fórmula E tenha ficado um pouco para trás, porque pensa talvez muito no esporte, mas isso é uma opinião muito empírica. Eu vejo o crescimento de categorias como a Fórmula E e o EC pensando muito, principalmente na Fórmula E, justamente olhando para essa relação do público de grandes cidades com o mercado automotivo, que é um filão que ela tem sabido explorar muito bem. No cenário nacional, a gente ainda tem Stock Car como principal categoria. Eles vão mudar agora o modelo de carros, né? Vai passar a ser SUVs, né? A gente tem essa mudança. E monoposto, agora a gente tem a Fórmula 4 aqui, mas não tem tantas assim. Como é que você vê o cenário atual? Você acha que a Stock vai continuar por muito tempo como a principal? Até por questão de investimento? A gente ouve falar há muito tempo dessa falta de categoria de base no Brasil. A gente antigamente tinha a nossa Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, teve Fórmula Renault, o próprio Felipe Massa investiu na Fórmula Future. Esses talvez investimentos tenham perdido terreno e tudo mais,
Mas a Fórmula 4 chegou com uma proposta muito bacana. Eu vejo a Fórmula 4 hoje, mesmo que com pouco tempo de atividade no Brasil, como uma categoria muito viável. Acho muito legal ver o pessoal ali de 14, 15, 16 anos, 17 anos, já tendo uma experiência de monoposto aqui antes de correr na Europa. É uma porta de entrada, assim, a gente vê o pessoal que às vezes sai da Fórmula 4 e vai para a Stock Light, por exemplo. Não acho que a Fórmula 4 ameace, de certa forma, a Stock, até para elas pertencerem a Vicar, ao mesmo grupo. Acho que faz parte ali do mesmo guarda-chuva, mas também oferecendo caminhos ali em que, eventualmente, elas podem se cruzar. Eu acho que a Stock continua segura como a principal categoria automobilística do Brasil. Acho uma categoria bastante viável, que atrai muita gente talentosa e que soube ler essa mudança do mercado automotivo. A gente estava citando isso no caso da Indy. A Stock leu isso muito bem, essa mudança do perfil do consumidor, de trocar o sedã pela SUV. Acho que, se não me engano, 45% dos carros que saem de fábrica no Brasil são SUVs. A gente pode estranhar um pouco pensando, nossa, mas como é que vai ficar aqueles carros altos, carro de perfil mais alto, centro de gravidade alta, correndo e tal, não sei o quê. Quando você vai ver o carro, já a bolha ali pensada, o equipamento pensado tudo para estoque, no fim das contas eu achei um carro muito bonito, na verdade, que soube se adaptar. A gente conversou com alguns pilotos no final de 2023, quando foi anunciada a mudança. A galera também admitiu, nossa, um pouco de estranheza no começo, viu e achou legal. Então eu acho que isso é um grande mérito da Stock, de saber entender o mercado, saber entender o público e de se adaptar a isso para continuar oferecendo uma categoria atraente. Agora eu vou para a última pergunta, em que eu falo para você dizer onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, o que você vai fazer, o que você vai cobrir esse ano de tanto automobilismo, outros esportes, para a gente poder acompanhar o seu trabalho também. Olha, eu estou nas redes sociais, eu abandonei o Twitter, que eu achei que estava um pouco inviável por lá, mas estou no Instagram, Colombari, estou no Blue Sky, mesmo arroba, publico meu conteúdo também no band.com.br, nas redes sociais da Band. A gente conversa sempre que pode ali com o pessoal da TV ali para trocar informações também, oferecer o nosso trabalho para eles, eles oferecem o nosso para a gente também, para ter essa sinergia dentro da plataforma toda. Tem meu projeto pessoal ali com alguns amigos já há bastante tempo, Última Divisão, então ultimadivisão.com.br também, Última Divisão em diversas redes, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, procura a gente por lá. Aí eu falo um pouco mais de futebol do que de outros esportes, mas estou sempre ali também tentando esse diálogo com o pessoal também por lá. A última divisão é muito legal para quem acompanha futebol, principalmente do interior e de divisões menores, é sempre legal, tem bastante coisa por lá. Então é isso, muito obrigado. A gente agradece, viu, Rodrigo? Por nada, eu acompanho sim, sempre tem coisa legal por lá e faz parte, né? A gente tem que falar de todas as divisões, acho que todas as histórias têm que ser contadas e a gente tem que acompanhar tudo, né? O principal o pessoal já vai falar mesmo, né? Exato. Já tem muita gente falando de Real Madrid, né? Vamos falar do pessoal mais próximo da nossa realidade, né? Que também não deixa de ser interessante. Então é isso. Muito obrigado, Emanuel. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu vou continuar trazendo gente que gosta de esporte, gente que gosta de futebol, gente que gosta de Fórmula 1 também, quando tiver, e gente que pode agregar sempre alguma coisa para vocês que vão ouvir. Para mim também, sempre eu trago só pessoas que eu acho que vão agregar alguma coisa a mim. O Emanuel é mais uma dessas pessoas. Então é isso. Obrigado a todo mundo. Até o próximo vídeo e valeu.